Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente quero desejar a todos um feliz 2018 e hoje nós vamos começar a utilização do software da versão 18 do Audio e o tema que eu escolhi para aproveitar e fazer uns testes foi a parte de simulação e hoje nós vamos utilizar um circuito com a aplicação de um transistor MOSFET. Ok, então o modelo proposto é esse que está na tela, é o IRF7401 e eu vou realizar algumas simulações com esse sistema e vamos ver a confiabilidade, as respostas que o software vai apresentar referente às informações baseadas no datasheet. Então nós vamos trabalhar, fazer um comparativo e realmente verificar a integridade dessa aplicação dentro de uma simulação para você ter uma resposta muito próxima da realidade do seu circuito final. Ok? Então aqui nós temos aqui o datasheet, nós temos as informações mais essenciais, mais básicas aí para a gente começar a trabalhar na parte de simulação, né? Então, por exemplo, aqui a tensão máxima entre o dreno e o source é 20 volts, ok? A resistência entre o dreno e o source quando está totalmente ativado, né? Então fica uma resistência de 0.022 ohms, então uma resistência bem baixa, então é bem interessante para a gente testar toda essa parte de funcionalidade. Ok, uma outra informação que é bem relevante também, importante, é a corrente máxima que nós vamos realizar o teste. Aqui no caso vamos se basear nesse 8.7 amperes, ok? Que aí a temperatura, a corrente contínua, né? No dreno a temperatura ambiente de 25 graus, ok? E também a voltagem entre o gate e o source, que é o VGS, que pode chegar no máximo aí mais ou menos 12 volts. Ok? Então vamos fazer a simulação para a gente entender um pouco melhor todos esses parâmetros e como a gente utiliza essas informações do datasheet dentro da parte de simulação. Ok? Então vamos lá para o Audio Design. Bom, eu já me adiantei aqui, já fiz um pré-circuito para a gente começar a elaborar exatamente todos esses parâmetros e constatar graficamente a resposta desse sistema, ok? Então a gente tem o nosso Q1 aqui, que é o ERF7401, que é o MOSFET proposto, tá? Aqui eu tenho um resistor de carga com o valor de 1.702. Vou explicar para vocês o porquê desse valor tão comprido aí, né, com tantas casas. Aqui eu tenho a minha tensão entre o gate e o source, né, que são os dois terminais aqui. Aqui eu tenho uma fonte que vai gerar os pulsos, tá? Com os pulsos de 20 microsegundos, que é o que o gráfico lá no datasheet propõe para a gente realizar esses primeiros testes. Então, a princípio, vamos colocar algumas probezinhas aqui para a gente jogar isso lá no gráfico. Então, eu estou aplicando 15 volts na minha carga, vai chavear o MOSFET e a gente vai ver o comportamento desse sistema, ok? Então a gente vai utilizar ele realmente como chave. Então a gente vai trabalhar entre corte e triodo do MOSFET, tá? Então a gente vai trabalhar nessas duas regiões. A gente não vai entrar muito na parte de saturação, que é mais utilizada para amplificadores e coisas do gênero. Então a gente vai só realmente usar ele operar ele como chave. Então a gente vai utilizar a região de corte e a região do triodo do transistor MOSFET, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira informação
eu vou inserir aqui como o passo inicial dos testes. Vou voltar lá no meu datasheet. Então, uma informação interessante é o meu VTH, que seria o VGS-TH aqui, né? Que é a tensão de threshold do gate, ou seja, enquanto ela for menor do que 0.7, ele não vai conduzir, ok? Então nós vamos constatar isso aplicando esses valores na simulação. Então vamos iniciar como na região de corte. Vamos colocar um valor abaixo de 0.7 volts, 700 milivolts, ok? Então vamos parametrizar aqui. Então aqui eu vou alterar esse valor para 0.7 volts. Coloquei vírgula, na verdade é ponto. 0.7 volts. Beleza. Bom, vamos colocar algumas probes. Vamos referenciar como se fosse a ponta do multímetro, né, do osciloscópio no caso. Então eu vou querer referenciar a tensão aqui no meu gate e a tensão entre o dreno e o source aqui do MOSFET, tá? Uma outra informação que seria bem interessante, eu também vou medir a corrente que vai passar aqui. Então, as três informações básicas: tensão no gate, tensão, a queda de tensão aqui em cima do MOSFET, que é entre o dreno e o source, e a corrente que vai circular aqui, ok? Então, aproveitando também, ó, para não ficar muito confuso, o porquê desse valor. Então vamos lá entender isso. Então eu tinha falado para vocês que eu vou aplicar 15 volts aqui na carga. Então 15 volts, ok? Vamos lá no datasheet, corrente máxima 8.7 aqui que a gente referenciou, tá? Então 8.7 de corrente máxima. Então eu tenho 15 por 8.7. Então eu vou dividir esse valor. Então a minha carga tem que ser um valor de 1.72413793.103, tá? Por que está um valor menor aqui? Porque eu também tenho que levar em consideração o valor, esse valor ohmico, quando o transistor está totalmente com a chave fechada. Então ele tem essa resistência entre os terminais dreno e source. Então isso aqui eu também tenho que levar em consideração, ok? Então venho para cá. Então é 0.022. Ok, então vou diminuir desse valor. E aí eu tenho 1.7. Que é o que está aqui, 1.7021. Ok? Então quer dizer, quando eu aplicar os 15 volts, né? Isso aqui eu vou multiplicar agora. Desculpa, errei a conta aqui. Então eu vou ter então beleza, vamos lá, voltando. Então aqui tem que ser um resistor desse valor de 1.70.213.793.103,
porque vai ter mais a soma do ponto 0.022, né? Então 0.022, e aí vai dar o valor total, né? Que você pegar e dividir esse valor por 15, então você vai ter 8.7 amperes, que é o que a gente precisa para realizar os testes, ok? Então maravilha, então está explicado o porquê desse valor. Então vamos lá parametrizar a nossa simulação. Então vem aqui agora para editar, né? Exatamente o que a gente vai analisar. Então eu só vou analisar só as probezinhas que estão ativas, né? No esquema ativo, nessa folha aqui está ativa. E eu só quero que apareça só as probes que eu inseri no meu esquema. Então vou medir a tensão entre o dreno e o source, a tensão entre o gate e o source, e ver a corrente que está circulando no dreno. Ok? Então maravilha. Então vou rodar essa simulação agora. Então vou dar um Run Active Simulation Profile. Bom, então aqui num espaço de tempo de 20 microsegundos, o que aconteceu? Vamos analisar os fatos aqui. Então deixa eu organizar uma sequência melhor. Eu vou colocar o VGS, que é a tensão entre o gate e o source, aqui em primeiro. A tensão entre o dreno e o source em segundo. E a corrente na carga em terceiro, ok? Então, partiu do zero, foi para 700 milivolts, tá? E aqui qual o comportamento da tensão entre o dreno e o source? Ou seja, eu mantenho praticamente os 15 volts aqui. E a corrente que circulou foi basicamente zero, tá? Então quer dizer, eu não rompi aquela barreira para ele entrar em condução. Então o valor para ele começar a circular corrente aqui no dreno realmente tem que ser maior do que 0.7, que é o que está especificado lá no datasheet. Ok? Então vamos alterar novamente para a gente começar a ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui. Então vamos pegar o gráfico para a gente ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo. Então vou abrir esse gráfico aqui. Então aqui o VDS lá que nós inserimos lá de 15 volts. Tá aqui os 15 volts. E aqui eu tenho uma curva do VGS em relação à corrente que vai circular entre o dreno e o source, tá? Então o valor que nós colocamos está abaixo de 0,7, tá para cá do gráfico. Então eu não tenho corrente nenhuma circulando. Por quê? Porque tem aquela pequena equaçãozinha que mostra que para você ter condução, o valor da tensão entre o gate e o source tem que ser maior do que a de manutenção, no caso, que é essa daqui, vamos lá de novo, que é o 0.7, que é o VGS-TH. Se não for maior que isso, não conduz, ok? Então agora eu vou aumentar um pouquinho esse valor de tensão aqui. Vou subir ele para 0.8. Vamos rodar a simulação novamente. Legal. Então agora a minha tensão entre o gate e o source está com 800 milivolts, tá? E aqui a tensão entre o dreno e o source
ela ainda se manteve 15. E também ainda não tive corrente circulando. Então ainda não rompi essa barreira, né? Porque esse aqui é o valor, é o mínimo, e o máximo ela pode ter alguma variação. Se a gente for analisar aqui no gráfico, ele está começando a partir aqui mais ou menos de 1.5, tá vendo? Começou a avaliar graficamente aqui no datasheet a partir de 1,5. Vamos colocar um valor intermediário e ver esse comportamento. Então vou subir mais um pouco a minha tensão aqui no gate. Então, vou colocar 1 volt e vamos analisar o comportamento. Vou rodar a simulação. Então tem 1 volt, tá? Aqui ainda não mudou nada. Vamos colocar um cursorzinho aqui, só para ter uma noção do que está acontecendo. Já começou a circular um pouquinho de corrente, ó. Bem pouquinho, mas ainda não nada muito expressivo. Então vou subir para 1.2, fazer passo a passo. Vou rodar novamente a simulação. Então agora eu tenho 1.2. Ainda não rompeu basicamente nada ainda. Então é muito provável que realmente só comece a ter alguma condução a partir de 1.5 aqui. Então vamos subir para 1.5. Rodar a simulação. Bom, aí já começou a aparecer um pouquinho mais de corrente aqui. Então a gente já está com a corrente de 2 amperes, tá? Você vê que a tensão VDS também já caiu um pouco, né? Está na faixa de 11 volts, né? Legal, então o transistor já começou a ter um comportamento diferente conforme eu vou aumentando aqui a tensão entre o gate e o source. Então eu coloquei 1.5. Então ele já me demonstrou uma corrente aqui, cursor A, de 2.2 amperes. Vamos dar uma olhada lá no datasheet. Então apliquei 1.5, né? E me deu a corrente de, aqui é 1, aqui seria 2 amperes, aqui seria aproximadamente 2.3, 2,5, tá bem próximo então do resultado que realmente está aparecendo pra gente lá, tá? Então VDS de 15, né? A largura do pulso de 20 microsegundos, que é o que está configurado aqui. 20 microsegundos, 1,5 volts. E o resultado que eu tenho de corrente é exatamente isso aí, 2.26 é o que está dando aqui. A gente pode olhar aqui também embaixo, que é mais tranquilo, tá? Então vamos alterar para um novo valor.
Vamos ver lá no gráfico. Vamos pegar um valor aqui mais intermediário. Então, eu quero chegar a 8.7. Ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 seria essa linha aqui. E nós estamos trabalhando na curva TJ igual a 25. Então, seria essa curva aqui. Tá? Então, 8, 9, 10. Então, 8 seria mais ou menos aqui. Então, percebe que aqui está no meio entre 1.5 e 2. Ok? Então, aproximadamente aqui daria 1.75 volts. A gente teria aproximadamente 8 amperes de condução. Ok? Vamos fazer esse teste para ver se realmente a simulação está tendo uma eficácia conforme o datasheet está demonstrando para nós. Então eu vou subir para 1.75. volts, pulso de 20 microsegundos. Está tudo conforme o datasheet propõe. Vou rodar a simulação novamente. Então a gente tinha falado aproximadamente, vou botar lá no 8 amperes, certo? Então 10, 9, 8, a curva aqui é de 25 com 1.75. Então vou vir aqui, meu cursor está falando que está na faixa de 7.68. Então está bem próximo desse valor. Ok, vamos afinar mais um pouquinho isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Então com 1.75 a gente pega um pouquinho antes do 8 mesmo, tá vendo? Então aqui seria 7,5 mais ou menos aqui, 7.6. Vamos lá no gráfico. É basicamente o que está dando aqui mesmo, tá bem fiel ao valor que está apontando lá. Não é? Então tem um VGS. Deixa eu colocar um cursor aqui também. Deixa eu usar o cursor B aqui. 1.75 e a corrente de 7.68. Bacana, tá muito parecido com o que o datasheet demonstra, né, e o que realmente já foi realizado teste pelo próprio fabricante para obter esses resultados e gerar esses dados aqui no datasheet. Então bacana. Bom, então realmente o que a gente percebe é que a simulação tem uma resposta muito próxima da realidade. Bom, então realmente a gente consegue verificar a boa funcionalidade da simulação com esses valores, né? Essa curva tá bem íntegra ao que está lá no datasheet, né? Essa curvatura, vamos dar uma comparada aqui, tá vendo? Então, esse modelo SPICE que está aqui, que é o próprio fabricante que disponibilizou, né? Deixa eu abrir aqui para ter uma prévia do que é. Então, esse aqui é o arquivo do modelo SPICE, tá? Então ele é o modelo íntegro desse modelo. Aqui tem o subcircuito do IRF 7401. Então tá muito preciso, eu achei bem interessante essa simulação no Altium
referente ao transistor MOSFET canal N. Muito bacana. Então essa foi uma pequena brincadeira que eu tentei elaborar aqui para a gente verificar essa parte de simulação, como mudou bastante coisa nessa versão 18, para a gente ter certeza da boa funcionalidade antes de encarar qualquer projeto, né? Ver realmente a resposta do transistor, né? Então aqui inclusive eu estou até levando em consideração, vou até colocar a condição inicial de uso. Então vou habilitar aqui para a gente ver o que muda isso também no gráfico na hora que gela. Bacana. Então ele manteve aqui 1.75. A tensão no VDS caiu bastante, caiu para 1.9. E aqui a gente tem a corrente na carga de 7.6. Que é o proposto. Então vamos ver se a gente consegue tirar os 8.7. Então se eu aplicar uma tensão, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 9, na curva de 25. Então se eu aplicar basicamente 1.8, 1.9 volts, eu já consigo ter a corrente máxima que eu consigo passar por esse transistor. Então vou aumentar um pouquinho lá e vamos voltar na simulação. Então aqui eu vou aumentar para 1.9 agora. E ver qual corrente máxima que eu consigo tirar desse cara nessa configuração. Vamos lá, rodando a simulação. Então aqui eu tenho o cursor, está com 1.9. E aqui a corrente máxima que eu consegui tirar foi 8.6229, ou seja, muito próximo dos 8.7 que nós calculamos aí de corrente máxima. Então tá bacana a simulação. Vou diminuir essa faixa de tempo aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor. Então o máximo eu vou diminuir para 5 microsegundos. Beleza. A gente consegue comparar um pouco melhor essas curvas. Eu vou subir aqui a curva para a gente ver VGS em relação à curva de carga aqui de corrente. Então realmente está muito fiel ao que está lá no datasheet. Então seguindo as configurações lá, realmente a gente consegue extrair os resultados muito precisos das informações contidas aqui. Então respeitei todos os parâmetros, né? Tanto a tensão de VDS, a largura do pulso de 20 microsegundos, e realmente essa curva bateu certinha com as respostas que a gente precisava. Muito legal. Ok? Então eu vou realizar mais alguns testes, né, com MOSFET, coisa do gênero, que eu ainda estou aprimorando essa parte, e apresento para vocês na próxima videoaula. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, dá um joinha aí para quem gostou, e a gente se vê na próxima videoaula. Um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu!